Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians. Neste vídeo aqui, vamos falar sobre Breno Bidon de saída do Timão. Hugo Souza também pode sair, valores, proposta, como está essas negociações. Fabinho Soldado também fora do Corinthians, tá? Vamos trazer muitas informações importantes aqui do nosso Timão, nosso time do coração. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Primeiro eu quero falar algumas novidades para vocês, tá? Primeiro de todas, Feliz Natal atrasado para vocês, que vocês possam ser muito felizes, vocês e todas as famílias de vocês, e eu falo isso com todo o meu coração. Eu juro por Deus que eu não estou falando da boca para fora. Falo isso de coração, cara, aberto para vocês, tá? Meu muito obrigado pela audiência que vocês trazem para esse canal. Muito obrigado a todos os inscritos. Meu muito obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo agora, que você possa ter a saúde mais plena e mais verdadeira que Jesus possa dar para vocês. Dinheiro a gente sempre corre atrás, né? Mas que também Deus possa aí abrir várias oportunidades para na vida de vocês ser uma vida aí de bastante fartura, tá, fiel? Tanto financeira, tanto a fartura sentimental para a gente doar para o próximo também, que isso é muito importante. O amor de Deus na nossa vida e na vida de todos vocês, tá? Então, um Feliz Natal atrasado. Desculpa por ter passado um Feliz Natal atrasado. Vocês viram que nos últimos 2 dias eu não gravei, até por conta de festas. Chegam alguns parentes familiares. Já estou com alguns parentes familiares aqui. Quando a gente conversou da primeira vez, vocês entenderam a história, para quem ainda não sabe, tá? Depois eu volto para falar nesse assunto. Então, meu Feliz Natal aqui, eterno para vocês. A gente vai conversar muito sobre Corinthians, depois vai ter o Ano Novo também. Aí a gente vai fazer um especial de Ano Novo aí. Vamos fazer muitas coisas legais aqui no canal do Corintianeiro, tá? Peço humildemente para você não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para falar do Corinthians. E detalhe, a partir de hoje, voltamos com a potência máxima do canal. O que é isso, Corintianeiro? Voltamos com os 3 vídeos diários, tá? É uma promessa que eu faço para vocês, os 3 vídeos diários e todos os comentários respondidos. Todos os dias não vai faltar sequer um comentário apenas a ser respondido para vocês. Uma promessa do Corintianeiro para vocês. Então pode comentar aí. Pode comentar tudo sobre o que vamos falar aqui, que eu vou responder todos os comentários. E os comentários desse canal aqui, meu irmão, doa quem doer, acha ruim quem achar, manda e-mail para mim quem tiver que mandar, como já fizeram muito. Eu sou o único que responde todos os comentários, sem exceção. Sem exceção, sem ser respostas programadas. Eu mesmo vou lá e respondo aí o cara que está comentando aí sobre o nosso canal, nosso inscrito, tá? Então pode comentar que a gente vai falar muito aqui sobre o nosso Corinthians, que eu vou responder os seus comentários. Aqui é o canal da humildade, tá, fiel? Aqui é o canal realmente do povo, o canal realmente do Corinthians aqui, que a gente vai aqui nos conectando aqui, conversando bastante sobre o nosso timão, nosso time do coração. Então, fiel, chega de delongas, tá? Chega de enrolação. Bora começar com o Breno Bidon. Por quê? Existe sim hoje 2 clubes que querem muito o Breno Bidon. Um é o Sporting de Portugal, que muitas pessoas estão trazendo, que vai pintar uma proposta oficial para o Corinthians, e hoje é um time da Inglaterra. Corintianeiro, qual time da Inglaterra é esse? Eu não sei. Eu sei que é um time da Inglaterra. Informação que chegou para mim hoje, Corintianeiro. Um time inglês que é o Breno Bidon, e tá aí, já vou passar os valores para você, para fazer uma proposta para o Breno Bidon aí, em caráter oficial, tá, fiel? Então, tá próximo disso acontecer, apenas questão do mercado abrir aí, já vai pintar proposta para o Corinthians referente ao Breno Bidon. Eu acredito que o poder financeiro desse clube inglês, que não é um clube pequeno, vai ser maior do que o Sporting de Portugal, tá? Pelo menos eu acredito, mas não dá para cravar se ele vai para Portugal ou se ele vai para Inglaterra ou se ele não vai nenhum dos dois, tá? Por quê? Breno Bidon é um jogador valorizado, é um jogador jovem, mas é um jogador que, na minha opinião, já posso ser bem sincero para vocês, não é nenhum extraterrestre do futebol. Não é nenhum cara, vamos dizer assim, que vai ser um Messi da vida daqui a um tempo. Olha, eu tô sendo sincero, isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Fez uma baita final contra o Vasco, jogou muita bola, tem jogos que se destacam, mas tem jogos que fica apagado. Só que é um jogador jovem, é o destino que a Europa gosta, tem grande potencial. E eu acredito que o Bidon sempre vai jogar em time grande pelo potencial que ele é. Mas eu acredito que não vai ser nunca aí um jogador totalmente fora da média. Então eu acredito que de 180 a 200 milhões de reais será um valor que o Corinthians vai vender muito bem. Que inclusive a proposta da Inglaterra, os valores se aproximam desses 2 valores que eu falei para vocês, tá? De 180 a 200 milhões de reais, mas também não posso cravar para vocês se é 180 a 200. Ah, Corintianeiro, mas que canal é esse
que você fala que pode ser um time de Portugal ou um time da Inglaterra, tá, fiel? E você fala um valor que pode ser de 180 a 200 milhões de reais. Mas porque aqui são informações sinceras, são informações verdadeiras para vocês. Então eu não vou cravar um valor que eu não sei o valor que é. Se chega para vocês cravar, ó, o valor da proposta é de 160 milhões, Corinthians estuda se vai aceitar ou não. Eu vou estar mentindo. Você quer verdade ou mentira aqui nesse canal? Você quer ouvir as informações? Nunca chegam para nós que passam informações para vocês. Já vou trazer essa informação. Doa quem doer, ache ruim quem achar, mande e-mail para mim quem tiver que mandar. As informações aqui são concretas e são sinceras, tá? A informação chega para nós, nunca chega tintim por tintim, nunca chega a informação totalmente cravada. Quem crava informação 100% está mentindo. Ninguém aqui é de dentro da sala do presidente. Para! Ninguém aqui, o presidente Osmar Stabile liga, a proposta é assim, assim, assim. E se fala é mentira, não é vazado. É vazado para a mídia aquilo que eles querem que vaze. Aquilo que eles querem que vaze. Então, pode ser o jornalista que for, pode ser quem for. Não vem com essa história triste pro meu lado não, que não bate não. Então a informação, ela é concreta e sincera. É de 180 a 200 milhões de reais, um time de Portugal ou um time da Inglaterra, tá? E eu acredito que o time da Inglaterra tem mais poder financeiro hoje para comprar o Breno Bidon. Corintianeiro, se fosse eu, diretor do Corinthians, um exemplo, se vocês estivessem perguntando para mim, eu não venderia o Breno Bidon. Fiel, quando o Pedro Silveira era o diretor financeiro do Corinthians, tá? E não estou falando que o Pedro Silveira é o mestre aí do financeiro, não. Falou que o Corinthians teria que vender por mês, por ano, de 180 a 250 milhões de reais de jogador. Então o clube também, ele não vive só de títulos, ele não vive só de premiações, ele não vive só de revelações, ele vive de venda também dos seus ativos, tá? Então o Corinthians precisa realizar no mínimo aí 180, 200 milhões de reais aí de venda de jogadores. Então o Corinthians precisa vender o Breno Bidon. Até porque tem questões de grande importância para pagar que só a premiação da Copa do Brasil não consegue pagar, tá, fiel? Então o Corinthians precisa vender sim. E o Breno Bidon, vamos dizer assim, é o principal ativo do Corinthians hoje, porque é um jogador que vem da base, é um jogador que está no Corinthians, é um jogador que o Corinthians vai ganhar a maior parte, diferente do Yuri Alberto, por exemplo. Então eu tenho certeza que o Breno Bidon, sim, não deve ficar no Corinthians. E isso vai acontecer com mais jogadores, tá, fiel? Amanhã ou depois a gente pode perder outros grandes ativos do clube, porque o clube precisa realizar vendas, tá? Só que precisa realizar vendas e precisa repor essas vendas que está fazendo. Não adianta nada o Corinthians desmontar, desmantelar um time inteiro e depois não trazer aí os reforços aí para cada posição daquilo que ele está tirando do clube. Manter o Breno Bidon aqui no Corinthians seria interessante por mais 2, 3 anos? É claro que sim. É claro que sim. Só que o clube precisa realizar a venda. O Corinthians não vive um mar financeiro, tá? O Corinthians não vive aí em plena saúde financeira. O Corinthians, aliás, está completamente aí, vamos dizer assim, fudido financeiramente falando, tá? A grande realidade é essa. Então o Breno Bidon deve sair sim do Corinthians. Se você estiver escutando o barulho, é o barulho do ventilador, tá, fiel? Estamos sem fone, tá? Nosso fone queimou. Eu comprei outro fone sem ser aquele que eu usava, ó, e não virou nada. Esse fone aqui não conectou no meu celular, essa porcaria aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar um fone Bluetooth, tá? Então vocês aguentam a mão aí, que logo a gente já tá de fone de novo, tá bom? E bora falar aqui de mais Corinthians, vamos passar para as próximas informações. Corintianeiro, seus vídeos demoram muito, você enrola mais, são 12, 15 minutos de vídeo, mas de informações verdadeiras. Você quer sair daqui, ouvir 12, 15 minutos de vídeo de informações realmente do que acontece nos bastidores do seu clube do coração? Ou você quer ficar aqui escutando Everton Cebolinha, Michael, fulano de tal, que vai vir pro Corinthians? Pelo menos eu vou trazer totalmente a realidade para vocês. E por falar em realidade, qual que foi o canal, para quem acompanha o canal Corintianeiro, que falou, vou bater na mesa, que falou que o Fabinho Soldado não faria parte do Corinthians mais? Quem foi que falou? Quem foi? O canal do Corintianeiro. E eu fico me vangloriando por isso? Eu fico gritando por isso, né? Eu fico falando algo aqui que não seja concreto para vocês? Não, eu trabalho com a realidade. Então eu falei para vocês, o Fabinho Soldado ainda só não saiu do Corinthians porque o Corinthians estava em fase final de Copa do Brasil na época, tá? O Corinthians estava já aí perto de disputar, já contra o Cruzeiro. Quando o Corinthians jogou contra o Cruzeiro, o Fabinho Soldado já não fazia mais parte ali. O Fabinho Soldado já sabia que ia sair. E quem acompanha esse canal sabe, eu falei, fiel, o Fabinho Soldado já não é mais do Corinthians.
Ele já vai sair do Corinthians. Ele só não saiu ainda para não desestabilizar os jogadores, porque os jogadores estão totalmente fechados com o Fabinho Soldado. Mas ele está no Corinthians, ele é o último elo do Augusto Melo, e isso muitas pessoas acham ruim que está lá, e o salário dele é muito alto, é 250 mil reais para um diretor executivo de futebol, nenhum lugar paga isso para ele, tá? Então realmente foi essas questões e esses valores que fez o Fabinho Soldado sair do Corinthians. E eu já tinha trago informação também que ele estava negociando com o Inter, foi ou não foi? O que aconteceu? Paulinho Soldado saiu do Corinthians, tá? Foi isso realmente que aconteceu. Então, realmente, as informações que a gente trazemos antecipado, antes mesmo de grandes jornalistas do cenário esportivo brasileiro, e as nossas informações sempre batem. Graças a Deus, o corintianeiro trabalha com as pessoas certas, tá? Então, meu muito obrigado ao Fabinho Soldado, fez um ótimo trabalho, é um baita diretor executivo de futebol. Realmente o valor é alto, mas fazia jus pelo que ele ganhava, porque realmente ele é muito bom, e vida que segue, tá? Eu trouxe que o Paulinho seria o diretor executivo de futebol do Corinthians, não aconteceu isso, tá, fiel? Mas eu não cravei o Paulinho, tá? Eu nunca cravei, eu falei, ó, não dá pra cravar o Paulinho como diretor executivo de futebol do Corinthians. Mas é um cara interessante, um cara que o Corinthians negocia. Não deu certo, o Paulinho fez um ótimo trabalho no Mirassol, tá? Mas aí o Corinthians contratou outro diretor executivo e a gente vai falar dele hoje no vídeo da tarde, tá, fiel? Então hoje será esse vídeo aqui, senão vai ficar muito assunto aqui. E outro vídeo aqui à tarde no canal do Corintianeiro. E amanhã voltamos com os 3 vídeos. Será 2 no Corintianeiro e 1 no Corintianeiro 2.0, tá? E por falar em negociações, o Hugo Souza também, o Milan está doido, mas doido para contratar o Hugo Souza, cara. Tá? Olha, não saia daí, porque eu vou falar depois do Hugo Souza, não tava nem na pauta. Eu vou falar do Gabigol, tá? O Milan tá louco para contratar o Hugo Souza. Só que o Hugo Souza é um grande ativo do Corinthians, mas o Hugo Souza não está à venda. O Hugo Souza, o Corinthians hoje determinou que o jogador não está à venda. A não ser que chega uma proposta aí, meu amigo, de dar arrepio na gente. Chegou uma proposta aí de 300 milhões, de 350 milhões. Aí sim, eu acho que o Corinthians se interessaria em vender ou venderia de olhos fechados, tá? Mas o Hugo Souza fazendo sucesso do jeito que tá. Um cara totalmente seguro no gol, catador de pênalti, faz milagres. Hoje, goleiro de seleção, será goleiro de Copa do Mundo? Eu acredito que o Corinthians não venderá. Fora que os goleiros reservas do Corinthians hoje não condizem com nem sequer uma unha do nível do Hugo Souza, tá? E que isso não sirva de crítica, mas que sirva de inspiração para que os nossos goleiros reservas possam evoluir. Porque o Hugo Souza hoje está anos e anos luz acima dos nossos goleiros reservas. Eu tô mentindo ou tô falando a verdade aqui para vocês? Então é de grande importância que o Hugo Souza não saia do Corinthians, tá, fiel? Perdemos o Cássio, que era um grande goleiro. Aí veio o Carlos Miguel. Depois de um mês no Corinthians, ele pegou e saiu, né? Foi pra Inglaterra, tá? Foi pro Nottingham Forest. O Corinthians bancou ele e foi pro Nottingham Forest. Depois foi pro Palmeiras, sem problema nenhum. O cara é profissional, ele escolhe pra onde ele quer ir. Agora que o Corinthians achou um goleiro que substitui a altura o Cássio, substitui a altura o Carlos Miguel, que aliás é bem melhor do que o Carlos Miguel, o Corinthians não vai vender ele, porque sabe que hoje no futebol brasileiro tá difícil arrumar um grande goleiro de futebol, tá bem difícil. Então o Corinthians vai manter o Hugo Souza. Esquecem esse negócio que o Hugo Souza tá negociando com fulano, com ciclano, com Milan, com o Real Madrid, porque só sai do Corinthians se for acima de 300 milhões de reais. Eu acho que até 300 milhões de reais, aí sim o Corinthians vai pensar, porque tem o lado do profissional também, toda a negociação, tá, fiel? Então a gente fala aqui, não sai, mas de repente é uma vontade do jogador, o jogador tem um bom relacionamento com o clube. Se for uma proposta ambos para os dois, boas para os dois, tanto para o Corinthians, pode pintar negociação. Mas menos de 250 milhões de reais, o Corinthians não vende o Hugo Souza. Vocês podem ter certeza disso, tá? Comentem porque eu quero saber sua opinião. E pra gente encerrar, para falar aqui do Gabigol, tá? Craque Neto que trouxe aí informação que o Gabigol teria sido oferecido para o Corinthians, tá? Por valores aí de 1,5 milhão. E o Corinthians recusou essa proposta. Eu acredito assim, dependendo quem for sair do Corinthians, você consegue pagar pro Hugo Souza 1,5 milhão. Você consegue pagar pro Gabigol, desculpa. Você paga tranquilamente. Se um grande jogador sair, olha a folha salarial do Corinthians. Você consegue pagar. A questão é, Gabigol hoje é um jogador de elenco? Gabigol hoje é um jogador de grupo? Gabigol hoje é um jogador que está jogando bola para chegar no Corinthians e fazer um bom papel? Eu acredito na seguinte questão, se for por parte futebolística, a resposta é não. Tanto é que na maioria dos jogos ele ficou na reserva. Mas se for sair Yuri Alberto, se for sair esses jogadores de primeira linha do Corinthians,
Eu acredito sim que o Gabigol seria um jogador interessante, tá? Eu acredito sim. Então, como os caras que estão aí, não compensam o Gabigol. Se for sair, o Gabigol já passa a ser uma boa oportunidade de atacantes que hoje estão no futebol brasileiro, tá? Se a gente não for trazer grandes jogadores da Europa, jogador que está no futebol brasileiro, eu acho que o Gabigol seria sim aí, é uma grande oportunidade para o Corinthians. Mas de primeiro momento, como trouxe o craque Neto, o Corinthians não quer. Eu mesmo não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Não vou ser aqui patético, só porque o Neto trouxe a informação, eu vou trazer a mesma informação falando, nossa, eu também tinha essa informação. Negativo, mentira, tá? Eu não tinha essa informação de Gabigol. Estou trazendo a informação do Neto. E estou dando a minha opinião que hoje com o Yuri Alberto não é interessante. Mas se sair, passa a ser interessante aí uma chegada do Gabigol no Corinthians. Mas o que você acha? Eu quero saber a sua opinião, que ela é determinante e de grande importância para esse canal. E lembre-se que eu vou responder todos os comentários de vocês. Certo, fiel? Quero agradecer demais aqui sua presença. Meu muito obrigado por tudo mesmo. Hoje de tarde eu trago outro vídeo para vocês com muito mais informações do Coringão, nosso clube do coração, certo? Então aguarde o Corintianeiro aqui de tarde que tem mais vídeo. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!